aqui é o Dimar. Eu tô aqui de novo para falar com vocês. Dessa vez eu separei os vídeos. Esse vídeo vai ser só sobre saúde. Depois eu vou fazer um outro vídeo para falar de astrologia. Queria dizer para vocês que eu criei um canal no YouTube. Tô subindo todos esses vídeos no canal e depois compartilhando nas redes sociais. Como eu disse para vocês, esse trabalho eu tô visando, né, o futuro aí. Eu acredito que no futuro essas informações vão ser muito importantes para muitas pessoas, né? E estou ajudando da melhor forma que eu posso, né? Compartilhando a minha experiência de vida. E continuando no assunto da semana passada, né? Eu estava explicando para vocês como a insulina tem uma importância na redução de peso, né? Porque ela, na verdade, é a substância que nos possibilita, né, utilizar a glicose como energia, né? E quando a gente perde essa capacidade, né, a gente para de enxergar essa mensagem da insulina, né? E o nome disso chama resistência à insulina. Isso tem uma importância crucial aí na nossa perda de peso, né? E, né, assim, as dietas elas podem ter várias funções, né? Várias metas. Pode ser uma dieta para você ganhar massa muscular, uma dieta, por exemplo, uma grávida para assim, evitar qualquer problema ou qualquer defeito no feto, né? Mas a maioria das dietas elas visam perda de peso, né? Então, visando perda de peso, né, é prudente, né, e ela é inteligente que a gente use esse conhecimento, né, e entenda que a insulina ela exerce esse papel fundamental, né, na nossa definição se a gente é um armazenador de gordura, né, ou se a gente é consumidor, né, de energia. A gente armazena energia ou se a gente consome energia. Então, com o passar do tempo aí, né, e com um excesso de alimentação baseada em carboidratos, você acaba desenvolvendo uma resistência à insulina devido ao constante excesso de glicose no seu sangue, né? Essa informação muitas vezes ela é negligenciada pela medicina, assim, digamos, convencional. Muito provavelmente, se você tiver esse problema, o seu endócrino não vai, né, se preocupar com essa relação de insulina e glicose, vai te dar um remédio para abaixar sua glicose no sangue e vai se dar por satisfeito, né? Isso, infelizmente, é muito triste, né? Porque ninguém pensa na causa, né? Só pensa no efeito. Então, por que eu vou eliminar causas e o efeito é que está me dando um paciente, né? Então, infelizmente, esse tipo de situação existe, né? E também existe um certo preconceito dizendo assim, esse cara está aqui e chegou nesse estado, talvez porque ele não se preocupe muito com isso, então por que eu vou me preocupar, né? Então eu acho que, no meu caso, faltou informação. Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, né, que eu pesquisei, que eu fui atrás, muito provavelmente eu não teria cuidado melhor dessa resistência à insulina, mas aconteceu e eu estou tentando usar isso da forma mais positiva aqui, vindo aqui, falando com vocês, trocando conhecimento. Então, continuando o assunto da semana passada, eu tinha falado sobre a dieta flexível, de que a gente precisa usar esse conhecimento da insulina na dieta flexível, né? A gente não pode... A dieta flexível fala que eu tenho um limite, né, basal, né,
que é o consumo meu de energia diário, e se eu consumir um limite inferior a esse limite basal, eu estou assim, praticamente deixando de ser um armazenador para ser um consumidor. Infelizmente isso não é 100% de certeza, depende seu nível de atividade física, depende do seu nível de resistência à insulina, então não é uma verdade, né? É lógico que você pode usar a dieta flexível e tomar certos cuidados, pensar nos horários, né, onde você consome essas besteiras, né, fast food ou carboidrato simples, se depois desse consumo você vai ter um gasto de energia, né, ou se antes, né, às vezes você pode ter um gasto de energia e depois consumir, né, porque quando você consome a energia depois do exercício, né, muito provavelmente seu corpo vai se recarregar, né, vai recarregar as baterias, né, que você gastou. Então, também tem um efeito muito bom. Agora, comer besteira, né, comer fast food e depois passar o resto do dia sedentário, né, você vai armazenar toda essa energia que você consumiu. Então, isso eu falei semana passada. Então, essa semana, para continuar o assunto, eu vou falar aqui da dieta low carb, cetogênica e de uma técnica alimentar que não é dieta, né? Que é o jejum intermitente. Então, começando aí pela low carb, né? Uma coisa que eu queria deixar claro é que todas essas técnicas, elas são, sim, ao meu modo de ver, bem mais inteligentes, assim, porque elas já visam a redução da glicose, consequentemente da insulina, né? Elas diminuem, cada um da sua forma, a quantidade de nutrientes, e isso, por exemplo, na low carb, você diminui, né, os carboidratos, então você vai ter a gente fala muito hoje em dia de achatamento de curva, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai achatar a curva aí da insulina, então vou acabar produzindo menos insulina, metendo menos picos de insulina, e essa insulina vai ficar trabalhando de forma constante, né? Então isso é importante para reduzir a resistência à insulina, né? E você pode fazer uma low carb mais leve, uma low carb mais agressiva. Muito vai depender da sua capacidade, né? É lógico que a mais agressiva vai ter um efeito melhor, né? Mas isso vai depender das suas mudanças de hábito, né? E uma coisa também que é muito legal que eu aprendi e que eu acho que tem total sentido é que assim o maior erro de alguém que busca perder peso, né, e busca saúde é achar que está fazendo uma dieta, fazendo uma atividade física por um período e que depois daquele período ele pode voltar à vida anterior, né? Então quer dizer, quando você faz uma dieta ou busca uma mudança de estilo de vida, né, você está fazendo algo pro resto da vida. Então você tem que, se você faz uma dieta low carb e você tem aí como meta perder uma quantidade pequena de peso, e você tem aí como meta fazer 3 meses, né, você vai acabar adquirindo alguns hábitos, né, e aprendendo algumas coisas que você vai levar para o resto da vida, né? Isso é reeducação alimentar, né? Então, tudo é somado, né, e acaba virando um hábito seu, né? Talvez você não, por exemplo, na próxima dieta que eu vou entrar aqui, que é a cetogênica, né, que é uma dieta baseada só em gorduras e proteínas, né? Então, provavelmente você não vai precisar fazer uma cetogênica pro resto da vida, né? Mas você vai aprender certas coisas, certas combinações de alimento que você pode sim levar pro resto da vida. Então eu falei semana passada aí que os carboidratos complexos, né, que fibras, né, e até a ingestão de gorduras e proteínas junto com os carboidratos simples, eles aumentam o tempo de digestão,
né? Consequentemente, eles diminuem os picos de insulina, né? E achatam a curva de insulina. Então isso é importante vocês entender esse conceito. Nessa reeducação alimentar, provavelmente você vai aprender, né, a ter alguns hábitos que vão sempre deixar a curva de insulina mais baixa, né? Então, isso é bem importante, né, vocês entenderem o conceito. E se vocês se propõem a fazer algum tipo de dieta, somente essas que eu estou sugerindo para vocês, vocês observarem, né, as recomendações, né, as combinações de alimento, né, para que esse ganho de nutricional ele seja pro resto da vida, né? Você acabe trabalhando de uma forma devagar e constante pro resto da vida. Então, voltando para a cetogênica, por que ela se chama cetogênica, né? Porque esse consumo, né, de proteínas e gorduras, ele acaba, né, assim, deixando o corpo sem glicose, né, e forçando o corpo a usar gordura como energia, né? Lá dentro das mitocôndrias, né, eu vou trocar a glicose, né, pelos corpos cetônicos, por isso o nome dieta cetogênica. Esse processo demora um certo tempo, como essa eliminação de carboidratos, ela tem que durar aí pelo menos, depende de pessoa para pessoa, mas na média são 5 dias, né? E realmente é uma dieta difícil de se fazer, até, primeiro por causa do preparo dos alimentos, né? E segundo porque realmente ela a pessoa que é muito, né, dependente de carboidrato aí, né, que ou talvez tenha hipoglicemia, que tem pessoa que tem diabetes e tem muita tendência a ter hipoglicemia também, né? Então, para essas pessoas é um pouco mais difícil fazer essa dieta cetogênica, né, porque ela vai sentir uma certa fraqueza quando os níveis de glicose baixarem muito, né? E uma coisa que eu me lembrei aqui que é bastante legal explicar para vocês é que os hormônios, eles, como eu disse, eles são mensageiros, né? E eles trabalham no corpo sempre, né, com a ideia de oferta e demanda, né? E sempre um hormônio sendo antagônico do outro, né? Então o hormônio que é antagônico, né, e complementar, que eu acho que é melhor falar complementar, a insulina chama-se glucagon, né? Então, quando você come alguma coisa que tenha glicose, né, sua insulina sobe, né, dizendo para o corpo que você precisa consumir, né, e dando a ferramenta correta para o corpo consumir a glicose. Consequentemente, quando isso acontece, o glucagon abaixa, né? Quando eu produzo insulina, diminui o glucagon. E quando eu não produzo insulina, né, sobe o glucagon. E o glucagon, o que o glucagon faz? Ele promove, principalmente no fígado, né, a transformação de gordura em glicose, né? E ele promove a queima da gordura, né? Então, e aí, né, que entra um dos benefícios da próxima técnica alimentar aí, que é o jejum, que é exatamente diminuir a glicose por um determinado período, né, e usar o glucagon aí como agente, né, para liberação de energia, né. Isso se dá principalmente no fígado, né, naquele processo que eu tinha comentado, né, que o fígado ele é o órgão que vai armazenar glicose e vai controlar, né, os níveis de glicose no sangue. Se você fica um determinado período sem comer
sem se alimentar sem comer carboidrato, ele vai te prover dessa glicose, né? E, consequentemente, se você come muita glicose, ele vai armazenar essa glicose de alguma forma. Inicialmente, essa glicose é armazenada chama-se glicogênio, né? Depois desse glicogênio, tem muito glicogênio, então eu já começo a transformar glicose em gordura, então isso demonstra, né, como a nossa alimentação é tão excessiva, porque ó, eu tinha glicogênio armazenado, eu passei glicogênio, ainda tem comida, eu transformei uma grande quantidade de glicose em glicogênio e ainda tem alimento sobrando em forma de glicose no sangue, então eu transformo isso agora em gordura, né? Então é lógico que isso é um binônimo, né? É uma parceria, né? Sempre eu tenho que analisar, não posso analisar só o que eu como, mas também tenho que analisar também o que eu consumo, né? A energia que eu gasto, né? Então é uma coisa que anda uma ao lado da outra. E aí, para falar de jejum, o que eu posso dizer é que eu já falei de um dos benefícios que é a inversão, né? Começar a usar o glucagon ao invés da insulina. E é lógico, né? Só que isso acontece quando eu abaixo, né, a insulina. Então, o período de jejum, né, o período que eu fico sem comer, ele me promove isso, né? Porque, embora eu não esteja, posso não estar fazendo exercício, mas eu preciso de energia para o meu corpo funcionar, né? Então, essa energia ela passa a ser provida pelo glucagon ao invés da insulina. E além disso, como eu tenho uma quantidade menor de insulina, né, e consequentemente de glicose, eu reduzo a minha resistência à insulina, né? E assim eu consigo parar de ser um armazenador de energia para ser um consumidor. Então essas são a gente pode falar muito também sobre os tipos de jejum, né? Temos de período, a periodização disso, né? Você pode fazer jejum de 12 horas, 14 horas. Então eu acho que a gente, para começar, você tem que fazer um jejum básico aí de 14 horas. Não adianta querer fazer nada que passe disso, porque você precisa acostumar o seu corpo a fazer esse tipo de ação, né? Você precisa, não dá para você partir do zero né, e querer. Então, eu indicaria para quem, né, quer iniciar um processo desse de perda de peso, eu indicaria seguir essa linha. Primeiro você faz uma low carb, acostuma o seu corpo a ter menos, precisar menos da glicose, do amido. Depois você vai uma cetogênica, se você tiver uma orientação boa, né, alimentar, uma nutricionista que te auxilie nesse processo, né? Porque eu tenho um relato de alguns amigos que fizeram cetogênica e aí eles tinham hipoglicemia e passavam mal, baixava a imunidade, eles ficavam doentes. Então é uma coisa que você tem que ter o auxílio de um profissional, né, de um nutricionista para te ajudar. E o jejum não, o jejum já é uma coisa que você pode sim se arriscar a fazer, né, e você vai ter bons resultados. Você vai baixar seu nível de insulina, né, vai ensinar seu corpo a usar mais o glucagon ao invés da insulina, e vai ter vários benefícios em relação a isso, né? Você não precisa fazer nada exagerado, você pode, por exemplo, pular o café da manhã e jantar por volta aí das 8 horas da noite, pular o café da manhã e almoçar, você já está fazendo aí um jejum de 14, 16 horas, né? Depende da hora que você almoça, depende da hora que você janta, né? Então é uma coisa que vai baixar seus níveis e você também pode, no período, na janela, né, de alimentação, né, por exemplo, do meio-dia às 8 horas da noite,
comer quantidades, comer, às vezes as pessoas comem até quantidades até maiores do que ela consome durante o dia. Então você tem que também aplicar aí tudo que você aprendeu aí na low carb, né, aplicar aí nessa janela de alimentação, né. Então, por isso que eu indico esse caminho. O caminho é começar com a low carb, se adaptar o corpo a precisar menos de carboidratos simples, né, aí passar por uma cetogênica ou por jejum, e aí você vai batalhando aí, lutando aí contra essa resistência à insulina, né, e vai tornando o seu corpo mais eficiente aí, né, nesse viés energético. Espero ter contribuído com vocês. Essas aulas sobre resistência à insulina, eu acho que são a base, né, do que a gente vai começar a falar aqui. Depois eu vou falar sobre atividade física, vou falar sobre os hormônios, né, outros hormônios importantes, né, nesse trabalho de perda de peso. E a gente vai dividindo conhecimento aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, dá like, compartilha, né? Vamos aí fazer essa humanidade aí não precisar, não passar por esse apertado aí de ser o grupo de risco do coronavírus, né? Então a gente vamos parar para pensar da seguinte forma: se a gente tivesse pensado nisso em algum momento da vida, né, hoje a gente não seria o grupo de risco aí do coronavírus. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais vídeo. Tchau.